Beleza, galera? Novo recorde de rating aqui do canal. Mas será que foi numa boa partida? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam. Deixa o like nesse vídeo porque ajuda demais. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos jogar aqui mais uma partidinha da nossa série de xadrez para ver até onde a gente consegue evoluir. Vamos começar uma partidinha de rápidas e hoje vamos começar aqui de brancas com 1187 rating contra o Alibaba 20 da Alemanha. Ele tem 1182 de rating. Estamos começando aqui com o peão do rei E4 para variar um pouquinho o nosso repertório de aberturas aqui. A gente vai seguir a mesma que a gente vem jogando. Então tá, ele seguiu ali defendendo, vamos aqui para abertura italiana. Vamos ver o que a gente consegue tentar fazer mais uma boa partida para a gente tentar aqui avançar. Tanto aqui no rate, né, mas principalmente aprender um pouquinho mais. Beleza, ele jogou ali H6, evitando o nosso cavalo aqui em G5 também, então evitando ataques como fígado frito. Vamos para o centro já, tentar romper o centro aqui, atacar o centro. Tentar já forçar algumas linhas de abrindo um pouquinho mais, botar o nosso rei em segurança, desenvolver as nossas peças, fazer este padrão aqui, né? Beleza, vamos ver aqui. Capturou, vamos capturar de volta com o nosso cavalo. Se ele capturar, a gente captura com a dama aqui. Fizemos as trocas iniciais ali. Vamos ver se a gente vai conseguir, galerinha. Se a gente ganhar hoje uma vitória, dá 8 pontinhos para casa, a gente se aproxima um pouquinho mais ali dos 1.200 de rating. O empate dá 0 pontos e uma derrota menos 8 pontos. A gente acaba nos afastando um pouquinho mais ali também de rating. Ok, ele trouxe ali, já propondo uma troca. Se a gente capturar, a gente ajuda ele a desenvolver o cavalo, né? Então acho que a gente vai manter, por enquanto, mais fechada essa posição. A ideia não é fazer essa troca agora, então eu vou recuar aqui por enquanto. Para depois a gente poder também trazer, fazer o rock e seguir desenvolvendo as nossas demais peças. A ideia não é ainda simplificar muito, porque ele vai acabar aqui trazendo e desenvolver o cavalo, já com o tempo sobre o cavalo. Ele avançou o bispo dele, atacou 2 vezes aqui a nossa peça em F2, a gente precisa defender ela, apesar de estar defendido 2 vezes já. Vamos fazer o rock para botar o nosso rei em segurança de qualquer forma aqui. A gente adiciona já a torre na mesma diagonal, na mesma coluna da dama aqui. Agora ele está atacando a nossa peça na casa central ali. A gente poderia tirar aqui para botar essa torre já na mesma coluna. Vamos desenvolver o nosso cavalo por enquanto para proteger o nosso peão aqui da casa de E4. Ainda não é uma ameaça tão grande, a gente até tem que talvez tentar punir um pouquinho mais essa dama por ela estar saindo tão rápido, né? Atacando ali tão rápido a gente. Vamos ver o que a gente consegue fazer para tentar punir ela. A gente poderia talvez já desenvolver aqui, tem que desenvolver esse bispo, né? Ainda talvez vir para cá já com o nosso cavalo. Vou fazer assim por enquanto. Vamos trazer aqui. Agora ele abriu o bispo dele, né? A gente tem que se ligar aqui. Se a gente não vai acabar ainda tomando algum ataque. Vamos então fazer o seguinte. Aqui, a gente vai acabar. Se ele vier com o bispo pra cá, ele tá ameaçando um checkmate. A gente vai ser obrigado talvez a fazer algum tipo de movimento. Pra isso, pra evitar esse tipo de coisa, então por enquanto, vamos fazer o seguinte. Vamos avançar a nossa dama aqui para proteger a casa de H13 e também já dar espaço para a gente jogar com o nosso bispo na sequência. Aqui lembrando que a casa de F7 está defendida 2 vezes. E depois a gente pode trazer também aqui o nosso bispo talvez para F5, pensar em botar em alguma outra casa. A gente também pode trazer aqui o nosso bispo para B5, dar um cheque, apesar de ele simplesmente avançar aqui. Avançar e conseguir proteger ali, né? Beleza, ele foi pra lá. Agora sim a gente tem essa ideia de atacar aqui. Se ele capturar, a gente pode até capturar. De repente forçar, né?
Se ele capturar aqui, a gente vem aqui com um duplo pra cima dele. E se ele capturar aqui, a gente troca. Ele pode avançar pra cá. Acho que é isso, né? Vamos aqui avançar com o nosso cavalo, então. Sei que a gente vai perder uma proteção para esse peão aqui da casa de E5 agora, mas a gente está ameaçando um duplo daqui a pouquinho aqui na casa de C7. Se ele capturar, a gente captura o cavalo dele de volta com o bispo. Com o bispo, será? Acho que com o bispo, que a gente já mantém o nosso peão aqui protegido. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. E também a gente já tem algumas ideias, talvez aqui, de trazer a torre, algo mais próximo ali. Beleza, ele foi ali para o centro, vamos seguir desenvolvendo as nossas peças. Então a gente tem uma peça que ainda não foi desenvolvida. Esse bispo continua muito chato aqui, da parte dele. Então vamos seguir desenvolvendo por enquanto. Acho que uma peça aqui, talvez. Nosso bispo de casas escuras. Tem que tomar um cuidado a mais. Vamos fazer assim, então. Vamos desenvolver aqui em A3. A ideia é jogar em B4 e poder depois botar ameaçando o bispo dele, também botar o nosso bispo aqui na casa de B2. Em fianqueto. Ameaçando um pouco mais ele lá também. Vamos fazer essa sequência. Também já desenvolvendo o nosso bispo. Então aqui na casa de... nessa diagonal aqui de casas escuras. Ele tá jogando rápido pra caramba. Beleza, vamos tirar aqui a nossa torre. Ele já conectou as torres também agora. A gente poderia até talvez trazer a dama pra cá, né? Ameaçou a nossa dama ali. A gente pode simplesmente proteger ela com o nosso peão aqui, ameaçando o bispo dele também. A gente pode trazer a dama pra cá, botar ela nessa mesma diagonal aqui também. Talvez pensar em um ataque aqui e algo nesse sentido. Tá uma posição relativamente aberta aqui, né? Então temos que ver. Agora a gente pode capturar um peãozinho de graça aqui. Ameaçar já a torre dele também. Com isto aqui. Show de bola. A gente pode até capturar mais um peão aqui. Vamos ver se a gente não vai ter problema com isso. Nosso bispo está defendido. Essa entrada do bispo dele aqui de casas também está defendida. Então acho que aqui a gente consegue até mais um peão de graça. Já temos 2 peões a mais aqui de material. Vamos ver se a gente consegue converter essa vitória, essa vantagem por enquanto. Ele está com quase 3 minutos a mais que a gente também no relógio. Mas vamos tentar se concentrar aqui para a gente não perder, de repente, essa pequena vantagem que a gente conseguiu adquirir agora, né? Movimento de peão aqui não dá para fazer, senão a gente está perdendo por enquanto esse bispo, né? Talvez aqui a gente possa até pensar em começar a simplificar um pouquinho mais algumas coisas. Por exemplo, trazer o bispo dele de casas escuras, propor uma troca aqui. Vamos ver aqui, se bem que esse bispo tá bom, tá bem interessante pra gente, né? Mas vamos buscar fazer isso, vamos tentar simplificar aqui, levando em conta que a gente está com 2 peões a mais aqui de material, né? Então, por enquanto está interessante. Vamos ver se a gente vai conseguir simplificar um pouquinho mais essa posição. De repente também desenvolver um dos peões aqui da frente do rei só para dar uma casa de fuga para ele. Pra gente ver se a gente não fica preso ali, né? Esses dias a gente até fez uma partida aqui no último lance ali, a gente conseguiu dar um checkmate na fileira do fundo do nosso adversário. No nosso adversário, na verdade. Beleza, ele foi. Ele ameaçou a nossa dama. Aqui a gente não tem muita escolha, né? Ou a gente perde esse peão aqui, ou essa dama. Então vamos capturar aqui. Ele não pode capturar de volta, porque senão a gente está capturando o bispo dele ali. Então não é interessante para ele. Provavelmente então a gente consiga aqui capturar esse peão com o nosso peão e reestruturar o nosso centro também. A gente vai ficar com o centro aqui bem forte com 2 peões, 3 peões aqui no centro estendido. Beleza, ele ignorou ali.
que ele pode estar pensando em fazer aqui? Que ameaças ele pode estar tendo? Ele trouxe o bispo aqui para casa de D1. Acho que não é uma ameaça agora em si, né? Vamos então capturar para criar esse peão passado. Acho que essa seria a ideia. Criando um peão passado aqui agora. Defendido pela nossa dama por enquanto. Nossa dama está dando suporte a esse peão. E aqui a gente poderia até pensar aqui em avançar com esse para proteger. E ao mesmo tempo atacar o bispo dele com a nossa dama. Então ele tem duas coisas para fazer aqui, né? A gente está protegendo aqui, avançando, dando uma possibilidade de avanço mais forte para o nosso peão passado. 2 peões passados, inclusive, e conectados. E aqui eu acho que a gente consegue, então, capturar o bispo dele. Conseguindo bastante material a mais já aqui agora. Contra o Alibaba. E estamos protegendo nosso bispo também. E ele acabou abandonando a partida aí, galera. Conseguimos, então, mais uma vitória aqui no canal. Vamos ver se a partida foi boa. Chegamos aí a 1195 de rating, mais 8 pontinhos para casa. Se eu não estou enganado, esse aqui é o maior rating que a gente já conseguiu aqui no canal. Então, tá indo bem, estamos indo bem aí. Estamos conseguindo pelo menos aos poucos. Claro, a gente sobe, despenca e daí vai... né, degrau a degrau subindo de novo, mas conseguimos mais uma vitória e bora aí pra revisão pra ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão. Jogamos com 71,1% de aproveitamento, não foi um aproveitamento muito bom aqui. O nosso adversário jogou com 59,2% de aproveitamento, também foi um aproveitamento bem baixo. Analisando a partida aqui, ela foi bem parelha durante quase todo o jogo, a gente até cometeu aqui uma imprecisão, um erro que deixou ele com bastante vantagem em determinado ponto da partida, mas ele não soube aproveitar, acabou cometendo uma capivarada ali, a gente conseguiu de novo ter essa vantagem, no final já estava com bastante material a mais. Não cometemos nenhuma capivarada nessa partida, o que foi muito bom, é um dos objetivos, a gente tentar reduzir ao máximo esse número de erros graves aí, de capivaradas, de blunders, de gafes, de como vocês quiserem chamar. Tivemos uma chance perdida, cometemos ainda 3 erros na partida, que devem ser pontos de atenção aqui, e jogamos 10 dos melhores lances. O nosso adversário teve uma capivarada, nenhuma chance perdida e 4 erros na partida, e jogou 5 dos melhores lances. Analisando a estimativa de força aqui, jogamos para 1.200, então bem próximo ao nosso rating aqui, bem próximo ao nosso rating mesmo, e o nosso adversário jogou para 900, aí jogou abaixo do rating dele. Nossa abertura foi de 98,7% de precisão, uma boa precisão na abertura, e um meio de jogo de 64,2% de precisão, não foi tão bom assim. A abertura do nosso adversário foi de 85,4% de precisão e o meio de jogo aí de 51,8% de precisão, também não foi um bom meio de jogo para ele. Vamos no lance a lance para ver aqui como é que foi. A gente começou com a abertura italiana, ele desenvolveu o peão dele lá em H6, provavelmente tentando impedir algum avanço de cavalo ou algo nesse sentido. A gente foi direto para o centro, tentando romper o centro, fizemos as trocas de peças aqui, e aqui depois dessas trocas a gente já tem 1,2 de vantagem. Segundo as avaliações dos computadores, ele propôs uma troca de damas aqui, a gente não aceitou, porque se a gente tivesse pego essa dama, ele poderia ainda já ganhar um tempo avançando aqui, desenvolvendo o cavalo dele, então a gente está ajudando ele a desenvolver uma peça enquanto a gente está com um tempo atrás. A gente recuou a dama aqui, os computadores preferiam que a gente já tivesse avançado com o nosso peão atacando a dama dele. Isso aqui não foi uma jogada que a gente viu na hora ali, então a gente acabou recuando. Isso aqui é um erro, né? Porque a gente acaba deixando uma peça... a gente acaba deixando de punir mais ou menos um pouco a dama dele, porque se a gente vem aqui com a nossa dama que está em D6, atacando a dama dele, ele já tem que fazer mais um movimento com a dama, mais um movimento com a mesma peça e deixar de desenvolver outras peças a mais. Isso, inclusive, segundo eles aqui, bloqueia a dama num ataque que poderia ser capturado. Vamos ver como é que seria essa jogada correta aqui, só para a gente ver a sequência. Captura, ele vem pra cá. Segundo eles, a gente pode avançar aqui até conseguir, de repente, fazer uma troca ou capturar uma dama. Até porque se a gente vem aqui pra tentar forçar daqui a pouquinho uma troca de damas, algo nesse sentido, ou avançar com o cavalo, depois a gente já tá vindo aqui com um garfo, neste momento um garfo triplo aqui, né? Seria bem interessante. Beleza, é um ponto que a gente tem que prestar mais atenção, essa ideia de punir as damas quando eles saem com elas mais... no início da partida ali, começa a desenvolver elas muito cedo no tabuleiro. Ele trouxe o bispo dele então atacando, né, reforçando um ataque aqui na casa de
F2. A gente fez o rock, botou nosso rei em segurança, também reforçou a proteção da casa de F2 aqui. Os computadores preferiam nesse momento que a gente tivesse já desenvolvido o cavalo, desenvolvido um pouco mais de peças. Ele avançou com a dama ali para casa de G6, atacando aqui a casa de G2. Por enquanto, ela está bem protegida pelo nosso rei. Agora sim a gente desenvolveu o cavalo. Aqui já foi uma imprecisão. Neste momento, um lance depois, então, os computadores preferem que a gente tivesse avançado já para cima do bispo dele, que por enquanto estaria protegido pela nossa dama. Com o avanço do cavalo, a gente acaba impossibilitando esse avanço direto do peão aqui para B4, porque a gente bloqueou esse contato da dama com aquela casa ali. Ele avançou ali com o peão, agora sim a gente avançou com a nossa dama. A ideia daqui foi liberar um pouquinho, liberar o nosso bispo, mas também proteger uma entrada de bispo dele aqui, que agora está bem forte. A dama dele também está impossibilitando que a gente fizesse uma captura com o peão. Então a ideia seria fazer essa proteção ali daquela casa. Ele avançou com o cavalo. A gente avançou aqui com o cavalo também, já pensando de repente num garfo aqui, num duplo, né, entre o rei e a torre dele. Se ele capturar, a gente poderia capturar de volta com o bispo, mantendo aqui nosso centro bem forte, bem sólido, também começando a fazer algumas simplificações na partida. Ele capturou, a gente capturou de bispo. Os computadores preferem que a gente tivesse capturado com o peão aqui. Ele fez o roque aqui, a gente desenvolveu o nosso peão de A3 para dar suporte para uma entrada de um peão de B4 ali, para a gente atacar o bispo dele. Ele avançou na casa de A6, a gente agora sim foi para cima do bispo dele. Ele recuou o bispo e a gente avançou, desenvolveu o nosso bispo aqui para a casa de B2, justamente para tentar conectar as torres e botar o nosso bispo numa diagonal boa aqui, numa longa diagonal, na diagonal central, principal dele aqui, onde vai impossibilitar de repente uma entrada do rei ali para a casa de H8 ou dar suporte para alguns outros ataques à distância. Ele desenvolveu o bispo dele, aqui a gente desenvolveu a nossa torre. Aqui foi um erro, a gente já tinha essa possibilidade de captura de peão aqui, a gente acabou vendo isso só numa jogada depois, mas a gente resolveu trazer aqui para botar na mesma coluna, com a ideia de repente já avançar o nosso peão e fazer mais algumas trocas no centro. Ele desenvolveu o bispo atacando a nossa dama, a gente avançou aqui para proteger a nossa dama com o peão e já atacamos o bispo dele também. Aqui ele recuou o bispo e só aqui neste momento a gente já tinha essa possibilidade de jogar dois lances atrás. A gente atacou a torre dele, ele recuou a torre aqui para atacar o nosso bispo e sair desse ataque. A gente conseguiu 2 peões aqui de graça, sem nenhum tipo de ameaça para nossa parte. Ele ainda avançou com o peão central, o peão da coluna C dele ali em C6. A gente avançou com o nosso bispo aqui para a casa de de D4, propondo trocas com o bispo. A ideia aqui era já tentar simplificar um pouquinho a partida, porque a gente está com 2 pontos de material a mais, 2 peões a mais. Ele aceitou essa troca, a gente trocou aqui, tiramos também a nossa dama aqui dessa cravada, né? Aliás, essa mesma diagonal da dama dele, possibilitando assim até um avanço de peão, fazer outras coisas ali. Aqui ele avançou para cima da nossa dama, a gente simplesmente capturou. Os computadores ainda preferiam que a gente tivesse recuado a dama, ao invés de ter feito essas trocas. Ele capturou, a gente capturou de volta aqui. Acabou avançando com o bispo, na verdade, a gente capturou aqui com o nosso peão central, formando de novo aqui 3 peões, né, nas colunas centrais, na coluna E e na coluna D, e também na coluna auxiliar aqui do centro estendido na coluna C. E o nosso peão agora está passado, a gente tem 3 peões passados aqui, então a gente está com um final de jogo, uma possibilidade bem forte aí. Até dando uma olhada aqui a gente acabou perdendo toda a vantagem, a gente poderia ter sido punido aqui, foi o lance que a gente acabou ficando com menos 5.19 ou 5.19 pontos de vantagem para o nosso adversário. E vamos ver por que a gente errou aqui. Isso aqui deixa o adversário ganhar um bispo através de um eventual ataque descoberto. Vamos ver qual que seria a sequência aqui, mostrar os lances. A gente tirou a proteção ali, é verdade. Ele acabou não vendo. E aqui ele conseguiria já bastante material a mais, um bispo a mais. Na verdade, conseguiria ficar com 2 pontos de material a mais, porque a gente recuou ali com esse lance aqui. Já deve ter acontecido isso antes, né? Aqui já poderia ter vindo. Quando a gente avançou a nossa dama aqui, e foi por isso que esse aqui não foi... Talvez não tenha gostado tanto antes ali, porque a gente acaba tirando aqui essa possibilidade, essa defesa que a gente estava adicionando na casa de H3. A gente adicionou essa defesa lá no início do jogo, estava prestando atenção dela, mas acabou deixando escapar. Aqui então foi a gafe dele, esse erro de não ter vindo ali e feito essa sequência. Ele poderia ter ganhado bastante material a mais. Ele acabou vindo com o bispo ali, a gente avançou o peão. Ele trouxe a torre agora para atacar o peão, e aqui a gente avançou protegendo o peão. Então a gente está com 2 peões passados e conectados aqui, já bem avançados aqui na quinta fileira e na sexta fileira. E aqui a gente também está atacando o bispo dele.
Ele acabou vindo com a torre para cima do nosso bispo, mas aqui simplesmente capturando o bispo dele, a gente consegue proteger essa torre e ganhar bastante, proteger o nosso bispo do ataque da torre e ganhar bastante material a mais. Aqui a gente já está ainda com peões passados e conectados, bem avançados. A gente tem mais um peão passado na coluna A também. E a gente pode começar a pensar em alguns ataques para cima dele. A gente está com as duas torres também, então a gente está com realmente bastante vantagem material. Apesar disso, apesar dessa vitória, a gente não fez uma boa partida, não foi uma partida tão ruim assim até, mas não foi uma das nossas melhores partidas aí. Jogamos no nosso rating, time para 1200 aí, com uma precisão de 71%. Poderíamos aqui nesse lance ter posto tudo a perder se ele tivesse conseguido encontrar aqui então essa entrada do bispo, né, aqui ameaçando um checkmate. A gente ia ter que fazer alguns outros lances aqui para tentar escapar. E no final, segundo os computadores, a gente acabaria perdendo o bispo e ficando com bastante material a menos em desvantagem no final de jogo. Mas não aconteceu, ele felizmente não soube, felizmente pra gente pelo menos, ele não soube punir a gente, acabou indo aqui pro lance errado, foi uma gafe, a gente conseguiu reconectar os peões aqui, formar uma estrutura sólida. Ele acabou tirando totalmente essa ameaça, não existia mais ela, a gente conseguiu aqui bastante material a mais até ir para uma vitória de jogo. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!